Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje também é sobre a nossa Parashá. Esse Shabbat vamos ter Parashat Vayakel, Parashat Pekudei, Parashat HaChodesh. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Lechodshei Hashanah. Também vai ser Shabbat Mevarchim e também Shabbat Chazak. Tudo isso num Shabbat só. E vamos analisar coisa por coisa. A gente tem que estar na sinagoga, porque vai ser lido no Sefer Torah Parashat Vayakel e Parashat Pekudei, e vamos terminar no Sefer Torah a segunda parte dele, que é chamada de Sefer Shemot. E todo mundo vai falar bem alto: Chazak, Chazak, Benit Chazek. E depois de Maftir vai ter Parashat HaChodesh. O que é Parashat HaChodesh? Está escrito que tem 4 Parashot que a gente lê no mês de Adar. 4 a mais do que a Parashat HaShavua. Quer dizer, no mês de Adar, cada Maftir é uma Parashat diferente. Então, essa Parashat HaChodesh, ela fala sobre Korban Pesach, ela fala sobre a saída do Egito, que esse mês para nós vai ser o primeiro mês do ano. Qual que é a diferença? Quando o povo de Israel desceu para o Egito, a gente tinha um calendário. Quando Hashem falou que esse mês para nós vai ser o primeiro mês do ano, ele não é o primeiro mês do primeiro ano. Ele nem é o primeiro mês do nosso calendário oficial, vamos dizer assim, que o povo de Israel desceu para o Egito, ele já tinha uma Masoret, ele já tinha vamos chamar isso um recebimento. Desde a criação do mundo, a gente tem um calendário que começa com a criação do mundo. Hoje, nesse calendário, se você está assistindo essa aula nesse ano que a gente está falando ela, a gente está em 5.780. Mas você pode perguntar, como pode ser que a luz da estrela leva 1 bilhão de anos até ela chegar na Terra e a gente só está em 5.780 anos? Porque no primeiro dia Deus criou a luz. No primeiro dia Deus criou 1 bilhão de anos-luz a 10 bilhões de anos-luz. Quantos bilhões de anos-luz você acha que precisou? Tudo isso ele criou no primeiro dia. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. E colocou cada um no final da luz onde ele precisava. Isso é uma opinião. A segunda opinião é que quando ele criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, ele já criou o pacote completo. A última estrela lá com 1 trilhão de anos-luz para chegar até a Terra, a penúltima estrela com 1 trilhão menos não sei quanto. Então tem duas opiniões. Uma opinião que essa luz que ele criou no primeiro dia incluía tanto uma luz mais profunda que foi guardada depois para os tzadikim, quanto essa luz, esses bilhões de anos-luz. E outra opinião, que na hora que ele criou já o Sol, a Lua e as estrelas, ele já criou junto com os bilhões de anos-luz. Não é que ele criou cada estrela e esperou 1 bilhão de anos até a luz chegar para dar continuidade à criação. Então, no terceiro dia, Deus criou as árvores. Se o cientista estivesse no paraíso, ele iria cortar uma árvore e ia falar: olha, cada anel aqui são 100 anos, então essa árvore tem 1000 anos. No sexto dia, ele iria se encontrar com Adão e Eva e ia falar: essas pessoas não foram criadas agora, eles já têm 30 anos de idade, já falam tudo. Quando ele visse o boi e a vaca, ele ia falar: pô, esse boi e essa vaca, eles não acabaram de nascer, eles não são bezerrinho e bezerrinha, eles já são boi e uma vaca adultos. Ele iria meter uma pedra, ele ia falar: essa pedra tem 1 milhão de anos, por causa do carbono não sei qual. Então, de qualquer maneira, quando Deus criou o mundo em 6 dias, Deus criou lá homem de 30 anos, árvore de 1000 anos,
pedra de 1 milhão de anos e luz de 1 trilhão de anos. Quer dizer, tudo isso Deus criou há 5.780 anos. Deus criou tudo isso em 6 dias. Então, nós descemos para o Egito já com essa Massoret, com essa Kabbalah, com esse recebimento e com esse repassamento, vamos dizer assim, que é difícil de traduzir as palavras para português, porque de vez em quando uma palavra em hebraico ela tem um entendimento muito profundo. Massoret quer dizer um repassamento, mas no português você não usa, você não fala, olha, que tem um repassamento de pai para filho, um repasse de pai para filho. Então, vamos dizer assim, que a Massoret é você ensinar para o seu filho o que você aprendeu de seu pai. Kabbalah é um recebimento, é o que você recebeu. Então, o povo de Israel já tinha recebido dos seus ancestrais, que eram Avraham, Isaac e Yaakov, toda a história da criação do mundo. E eles contavam a data exata, cada dia, de cada ano. Só que nomes de meses não tinham. Os nomes dos meses, do jeito que a gente tem hoje, você vai ver, só entre parênteses, para você entender como funciona isso, quando Deus criou o mundo, Deus não criou o mundo em latim e falou Fiat Lux. Naquela época nem existia latim, nem existiam outras línguas. Deus criou o mundo em Lashon HaKodesh, na língua santa hebraico clássico. 10 gerações, desde a criação do mundo até a Arca de Noé, todo mundo falou hebraico clássico. Depois da Arca de Noé, teve a Dora Flagá. Dora Flagá, eles lembram muito a nossa situação hoje. Virou lá uma aldeia global, só que o objetivo dessa aldeia global era dizer que não tem Deus no mundo, que só a ciência, que só a nossa própria inteligência é o que vai determinar, não existe uma inteligência superior à nossa. Então a gente separou eles, como a gente hoje está passando uma situação assim. A gente era uma aldeia global, de repente um país não deixa entrar do outro, ou todos os países ficaram separados. Lembra muito aquela situação. Tem muito, até no próprio país, tem muito menos carros na rua. Graças a Deus que ainda dá para andar um pouquinho aqui, que eu consigo gravar as nossas aulas. E quando teve essa Torre de Babel, que eles viraram uma aldeia global, mas que o objetivo deles era falar que não tem Deus e que o ser humano vai determinar o que fazer, Hashem fez um milagre, mandou o anjo Gabriel aqui para baixo, e ele fez um milagre com que todo mundo começasse a falar 70 línguas diferentes. Nessas 70 línguas não tinha nem aramaico nem árabe. O hebraico mal falado, que continuou sendo falado pelos não-judeus, 10 gerações do Noah até Avraham Avinu, uma parte daqueles 70 povos, que seriam os ancestrais de Abraão, eles continuaram falando hebraico clássico. Só que o hebraico mal falado virou aramaico. O aramaico mal falado virou árabe. Então você vai ver que os nomes dos meses que a gente tem hoje, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, quando você pegar os meses em árabe, você vai ver que eles são muito parecidos. Tem muitos nomes iguais. Porque esses meses, os nomes dos meses de hoje, eles não têm uma origem na nossa Torá. A nossa Torá, ela vai chamar o mês de Nissan de o primeiro mês. E vai chamar o mês de Tishrei de o 7º mês. No calendário que o povo de Israel já tinha no Egito, esse mês de Tishrei, que ainda não era chamado de Tishrei, ele era o primeiro mês. Só que eles tinham um calendário, mas não nessa colocação. Eles tinham um controle de data
a tal ponto que Avraham Avinu, ele cumpriu toda a Torá antes da Torá ser dada. E está escrito que quando aqueles 3 anjos desceram para o mundo, na ocasião que um anjo falou que Avraham ia ter um filho, e o outro curou Avraham, e o outro tinha que destruir Sodoma e Gomorra, quando eles chegaram na casa do Lot, o Lot deu para eles matzot, porque Avraham, ele já estava cumprindo toda a Torá antes da Torá ser dada. Ele sabia que naquela exata época do ano o povo de Israel sairia do Egito e teria o mandamento divino de comer matzot por causa disso. Então, quando os anjos estiveram lá na tenda de Avraham, era Pesach, e aí na casa do Lot eles comeram matzot, que o Lot aprendeu com Avraham que tinha que comer matzot naquela época. Então, não só que eles tinham controle de data, esse controle era exato. Aquele exato dia que seria Pesach, centenas de anos, pelo menos uns 400 anos depois, vamos dizer assim. 400 anos depois seria Pesach. E Avraham Avinu já ensinou Lot a comer matzot nessa época. Então eles tinham controle de calendário certinho. Só que, eu não sei se era do mesmo... qual vai ser a diferença que a gente vai dizer? Avraham Avinu fez um Brit Milá antes da entrega da Torá. Depois o nosso povo recebeu o mandamento de fazer o Brit Milá. Então, Avraham Avinu cumpriu toda a Torá antes dela ser dada, inclusive todos os assuntos de calendário. Mas agora, na nossa Parashá, que é a Parashat HaChodesh, a terceira Parashá que a gente vai ler nesse Shabbat, nessa Parashat HaChodesh, que vai ser lida no Maftir, Hashem dá para nós a mitzvah do calendário, a mitzvah do Rosh Chodesh, porque precisa de um mandamento para determinar o começo do mês, porque cada festa judaica ela vai ser determinada não por uma data pré-datada, mas na hora que você determinou que aquele dia é o primeiro dia do mês, quer dizer que no 14º dia você vai fazer um Korban Pesach. No 15º dia vai ser Yom Tov de Pesach. Mas se você determinar que o outro dia é o primeiro dia do mês, então vai mudar a data das festas. Hoje nós temos um calendário fixo, que ele foi feito baseado naquele calendário que não era fixo. Já uma história assim, bem matemática de como foi feito o calendário fixo, qual o motivo que ele foi feito, porque para se cumprir o mandamento de Kiddush HaChodesh, de santificar o mês, de determinar que esse mês começou, precisava de um tribunal que já não existe hoje. Teria que ser um tribunal musmar, teria que ser um tribunal que ele teve um recebimento do tribunal anterior, que teve um recebimento do anterior, teria que ser na terra de Israel um Sanedrin no Bet HaMikdash. Vamos dizer assim, em resumo, um Sanedrin no Bet HaMikdash. Você fala, tá bom, antes do Bet HaMikdash estava no Mishkan, mas ele tem critérios. Dizem que o Rav Hillel da Gemara, o nosso calendário fixo é relacionado a ele, que ele viu que o povo já ia deixar a Terra Santa, já não ia mais voltar para lá, e não ia mais ter o tribunal e nada. Ele fez esse calendário fixo. Um dia a gente faz uma aula só sobre esse calendário fixo, não vamos escorregar, não vamos viajar muito na maionese. O mandamento que a gente recebe agora nessa Parashat HaChodesh é a Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Esse mês para você é o começo dos meses, Rishonu Lechodshei Shana. Ele é o primeiro para todos os meses do ano. Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu oficialmente
como fazer um Kiddush HaChodesh, nós recebemos como fazer a santificação do mês, como determinar que começou o mês. Nós recebemos esse mandamento explicitamente, mesmo que estávamos cumprindo ele desde Abraão Avinu, por recebimento. E quando Deus determina que esse mês vai ser o primeiro mês dos meses do ano, e a gente continua depois contando o que a gente tinha recebido antes, que o primeiro mês a gente chama hoje de Tishrei, a partir do exílio da Babilônia, que lá deram nomes aos meses, né, com aqueles nomes que os babilônios davam para os meses deles, que hoje os árabes dão esses nomes igual. E só que aquele mês de Tishrei, que hoje a gente chama de Tishrei, que era o primeiro mês do calendário normal, do calendário que a gente tinha antes de Moshe Rabbeinu, no nosso calendário atual ele continua sendo o primeiro mês do ano. Quando a gente faz a festa de Rosh Hashanah, ele continua sendo o primeiro mês do ano. Então, isso que Deus falou, que o mês de Nissan vai ser o primeiro mês do ano, isso ainda não quer dizer que a gente vai contar dessa maneira. Quer dizer que para certas coisas a gente sim vai contar dessa maneira. Em relação a reis de Israel, porque a gente não conta assim, quando o rei entrou, o dia do ano, nesse mesmo dia, no ano que vem, vai ser considerado, ele entra no segundo ano de reinado dele. Não, o mês de Nissan ele vai determinar em relação ao rei de Israel, que virou o ano para o rei de Israel. Agora, a gente vai ter um calendário laico também, que é esse que a gente tinha antes, no qual o mês de Tishrei é o primeiro mês do ano. Então, nesse calendário que Hashem dá agora, nessa Parashat HaChodesh, nessa mudança que Hashem faz no calendário, o mês de Tishrei vai ser o 7º mês do ano. E aí, sendo que todos os 7º são queridos, a gente tem nele o dia de Yom Kippur, que Hashem desculpa para nós muita coisa errada que a gente fez. O mês de Nissan, que é o mês da saída do Egito, ele fica mais importante porque nós nos tornamos um povo com a saída do Egito. Nós éramos judeus antes, mas nós não éramos o povo de Israel, nós não éramos um povo, nós éramos judeus, éramos uma família, mas não um povo. Quando nós recebemos a Torá, nos tornamos um povo. Recebemos a Torá no Monte Sinai, tanto todo o povo de Israel quanto a Erev Rav, junto todo mundo se tornou um povo. Por isso que para Erev Rav, aquela grande mistura de bem e mal que tinha, como diz o Zohar, o Zohar tem uma opinião diferente. Tem rabinos que dizem que o Erev Rav era uma grande mistura de povos, mas o Zohar diz que eles eram egípcios, raça pura, e o que é chamado de Erev Rav, grande mistura, mistura do bem e mal que eles tinham na alma deles. Então, sendo que eles se tornaram um povo junto com o povo de Israel, isso que tem o mandamento na Torá, Ve'ahavta tager, você tem que amar alguém que se converteu ao judaísmo, esse mandamento não recaía sobre eles. A gente não tinha esse mandamento em relação a Erev Rav. Não tinha que amar a Erev Rav como alguém que se converteu, porque eles não eram considerados. Quem se converteu antes da entrega da Torá e se tornou um povo junto com a gente, com a entrega da Torá, não é considerado um ger. Ele já virou um povo junto com a gente. O ger está escrito: quando acontecer de morar com vocês um ger. Quer dizer, um ger é uma raridade. Hoje que Mashiach está para chegar, a gente está na véspera da Geulah, hoje muita gente se aproxima, mas deve ser como consequência de muitos judeus que se perderam por aí, que essas almas estão despertando. Então a gente não tem como provar quem é judeu, quem não é, tem que se converter. Mas é uma coisa da nossa geração isso. Qualquer outra geração
ia devagarzinho, como se diz. Então, voltando para o assunto principal. Nessa Parashat HaChodesh, o mês de Tishrei se torna o primeiro mês do ano e vai dar origem a um calendário religioso judaico, vamos dizer assim, que a gente vai contar o povo de Israel, vai contar o rei de Israel. Esse primeiro mês de Nissan, ele surge para mostrar que nos tornamos um povo, saímos do Egito, recebemos nossa identidade própria. O nosso rei vai ser contado a partir desse mês. Vai virar o ano do rei de Israel. Junto com isso, a gente continua com o nosso calendário anterior, que é exatamente o mesmo, só que aí o mês de Tishrei é o primeiro mês. Então a gente vai dizer assim que temos quatro inícios de ano. Um deles, vamos pegar os dois aqui, um deles vai ser no mês de Nissan, que vamos chamar assim, o Rosh Hashanah para os reis de Israel, e o outro vai ser no mês de Tishrei, que a gente vai chamar ele de Rosh Hashanah para um rei que não é o rei de Israel. Então o cartório antigo, quando tinha que escrever um documento, era importante para eles esse detalhe. Para a data do documento não ser uma data anterior ao acontecimento, ou seja, a data tem que começar pelo dia que a coisa aconteceu. Então eles tinham que escrever a data certa, eles se focavam nesses detalhes. Voltando então para Parashat HaChodesh, então é isso. Secom, vamos dizer assim, a conclusão do Parashat HaChodesh. A gente sabe, essa Parashat vai falar para a gente sobre o Korban Pesach, vai determinar que o mês de Nissan é o primeiro mês do ano, vai oficializar para a gente o mandamento da santificação do mês, e a gente vai usar esse conceito da Torá de que o mês de Nissan é o primeiro mês do ano em relação a reis de Israel, incluindo o Melech HaMashiach, incluindo o último rei de Israel, que é o Mashiach, que a gente já está com toda essa situação que a gente está, com certeza a gente já está para ver ele em breve. Já está para ter a Geulah, do jeito que está, imagina, surge mais, teve a pessoa tomar sopa de morcego e já o mundo parou. E agora vem outro lá e toma uma sopa de outra coisa, aparece mais 5 ou 6 doenças dessas, a gente não sabe. Isso vem mostrar pra gente que o mundo sempre foi muito frágil, mas muito, muito, muito frágil, e que a Hashem sempre protegeu a gente. E agora a gente vê isso, a fragilidade, quer dizer, a pessoa toma uma sopa, o mundo para. Vem mostrar a fragilidade do mundo, quer dizer, não investiram nisso milhões para conseguir inventar essa doença. Simplesmente o cara comeu uma coisa que não era kasher e olha o que aconteceu. E a gente vê, porque a Hashem não, aparentemente, porque a Hashem não protegeu a gente nesse caso. Isso, na minha opinião, é um sinal de que a Hashem está dizendo para nós: olha, até agora sempre fiz para vocês milhões de milagres, vocês nunca abriram os olhos para ver. Então, pelo menos uma vez, abre os olhos e vê como até agora foi tudo milagre, que qualquer coisa errada que a pessoa comeu podia sair disso, uma doença dessas, e vai saber o que mais. Então agora tem que acreditar que os milagres da Geulah, que são os principais, eles vão acontecer. Em breve, imediatamente, vamos entrar no mês de Nissan. Está escrito Benissan, Nigalu Avotenu, no mês de Nissan. Nossos ancestrais, eles saíram do Galut, saíram do exílio. E Benissan Atedim Legael. Por causa disso, no judaísmo tem muito disso, que o tempo causa, quando a gente volta para essa mesma data,
isso tem a mesma, lá em cima tem a mesma abertura de portal. Então a gente, Benissan é legal que no mês de Nissan também nós estamos, futuramente sairemos do exílio. Então que isso aconteça imediatamente. Amém. E eu desejo para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pega leve com essa gripe do morcego. Não precisa ficar cozinhando besteira. Tem que ter fé que tudo vai dar certo, que a gente vai sair do galuto. Não fé que a gente vai voltar para a vidinha que a gente tinha antes, mas fé que agora a gente vai fazer da mesma maneira que fez. Mostrou para a gente que está tudo sob controle lá de cima, e na hora que ele decide não controlar uma coisa, a coisa perde o controle. Então agora é o contrário. A gente pede para a Hashem não só nos dar de volta a vidinha que a gente tinha, mas aí já... Depois dessa descida tem que ter uma grande subida, a gente tem que ter um vidão. Mashiach tem que chegar, a gente tem que ter uma vida sobrenatural de tão boa que vai ser. Kol tov v'tzlacha rabah. Libeinu v'sadeh nafsheinu v'shuascha b'emes b'mar l'tzion malach Elokeich b'mar l'tzion malach Elokeich ki ha'malchut shelcha Yatin life b'chavai Ki ha'malchut shelcha hiu liyomei yatin life b'chavai Ki ha'malchut shelcha hiu liyomei yatin life b'chavai Ki ha'malchut shelcha hiu liyomei yatin life b'chavai nafsheinu v'shuascha b'emes b'mar l'tzion malach Elokeich b'mar l'tzion malach Elokeich ki ha'malchut shelcha hiu liyomei yatin life b'chavai 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 Shelcha hiu liyomei yatin life b'chavai